Boa noite, pessoal. Hoje, qual que é a ideia? A gente comentar um pouquinho sobre a aplicação de TDD com SQL, que eu comentei com o pessoal na equipe, vi que tinha bastante gente que não conhecia, e aí me deram a ideia de trazer isso a conhecimento de mais gente, que é um recurso interessante para desenvolvimento de SQL como de uma aplicação. E eu acho que vai ser bastante interessante no dia a dia de todo mundo. Mas antes de da gente falar de TDD com SQL, vamos só fazer uma revisão bem rápida do que é TDD. Bom, o TDD ele é uma ideia, um conceito, uma metodologia que ela existe para nós termos um caminho no desenvolvimento. Nós não simplesmente saímos criando código a esmo sem planejar ou ter uma visão de onde a gente quer chegar, que esse é o ponto mais importante do TDD. É aonde nós queremos chegar, chegarmos bem, entendeu? O primeiro passo do TDD é escreva um teste, mas sem ter nenhum tipo de código escrito. Primeiro você tem que entender a sua funcionalidade, o que você quer desenvolver e fazer a menor pergunta possível que seja capaz de escrever, dessa pergunta sair um teste. Esse teste você vai executar, ele vai falhar, e aí sim você começa a escrever o código, mas só para fazer o teste passar. O teste passou, você vai aplicar uma refatoração, tanto no teste quanto no código, ver o que foi utilizado, o que não foi utilizado, limpar o código e começar de novo, pedaços pequenos de cada vez. E assim você consegue chegar onde você quer de forma consistente e mantendo alguns motivos, assim, algumas coisas importantes do TDD. Então, aqui eu listei 4 motivos para a gente aplicar o TDD no dia a dia. O primeiro é, durante o desenvolvimento, eu já vou tendo feedback do sistema, tanto de um sistema já desenvolvido, quanto de um novo sistema, das funcionalidades que eu estou criando. Então, conforme eu vou crescendo os meus testes, o meu desenvolvimento, eu vou vendo os problemas que eu vou tendo, os bugs que eu estou criando, e são bugs pequenos e eu posso aplicar correções rápidas em tempo de desenvolvimento. E o código, eu consigo manter ele mais limpo, porque eu vou colocar no código apenas o necessário para executar a funcionalidade. Eu vou ter segurança quando houver um bug ou um problema em alguma funcionalidade, alguma melhoria que deva ser realizada, eu vou ter segurança na alteração do código, porque eu sei que aquele código está testado e que se eu fizer alguma alteração que seja perigosa, testes vão falhar e vão me mostrar que o meu desenvolvimento está seguindo por um caminho ruim. Pode ser que durante o meu desenvolvimento eu mexa de fato em regras de negócio que quebrem testes. E aí eu tenho que fazer uma reavaliação do que eu estou desenvolvendo em relação ao que já está desenvolvido. E validar se a nova funcionalidade, as alterações que ela exigem, se os testes estão desatualizados em relação àquela funcionalidade, ou se a minha lógica está de forma inconcisa dentro do código. Alguém tem alguma dúvida por enquanto? E aí a gente começa a entrar um pouquinho no que é um SGDD, o que é um sistema gerenciador de banco de dados. Banco de dados, o termo banco de dados, ele é bastante simples. É um conjunto de dados armazenado em algum lugar. Seja num bloco de notas, em linhas, ou
seja em um arquivo binário qualquer. Então, se eu tenho uma aglomeração de dados em algum lugar, seja em um arquivo ou mais, eu tenho um banco de dados. O SGBD, ele é uma interface, é um sistema de gerenciamento de banco de dados com a finalidade de otimizar as minhas consultas. Em que sentido? Eu tenho 1000 consultas, eu posso separar isso em 1000 arquivos e ainda conseguir encontrar isso de forma fácil. Mas quando eu elevo esse número para 10.000, 100.000, 1 milhão de registros, eu começo a ter dificuldade em achar o que eu preciso no menor tempo possível. E o sistema de gerenciador de banco de dados tem um dos propósitos é esse. É o que eu consiga acessar a minha informação no menor tempo possível, dado os meus recursos. Todo o SGBD ele é construído sobre 4 pilares: consistência, integridade, segurança e disponibilidade. Eu não posso salvar alguma coisa no meu banco e, quando eu acessá-la de volta, eu não ter o mesmo resultado. Então, toda transação que eu realizo, ela deve ser consistente e íntegra ao mesmo tempo. Consistente em que sentido? Uma transação não pode influenciar em outra transação. E a minha integridade é, o meu dado, ele deve ser o que eu coloquei durante a vida do sistema de banco de dados até que alguma alteração seja feita. Se eu não solicitar ou não for efetuar uma alteração, nenhuma outra transação, nenhuma outra operação de banco pode alterar os meus dados. A segurança, ela entra tanto na questão de governança, eu só exibo os dados para quem pode ver aqueles dados, quanto na segurança de informação. Eu protejo o meu sistema de acessos indevidos de pessoas externas ao sistema, com a segurança tanto do sistema quanto do banco de dados. E disponibilidade é, independente da hora e do lugar, o banco de dados tem que me oferecer esses dados se a minha segurança disser que eu posso acessar esses dados. Mas o SGBD ele é uma ferramenta. Para desenvolver um sistema que utiliza um banco de dados, eu preciso de um projeto de banco de dados. E para fazer um projeto de banco de dados, eu tenho 2 possibilidades, que é um projeto estrutural ou um projeto estrutural e operacional. Existe também a questão do somente operacional, só que ela é muito rara de acontecer e a gente já vai entender por quê. Como é um projeto estrutural de banco de dados? Todas as minhas tabelas, views e relacionamentos dos meus dados, eu coloco isso no meu plano de estrutura do banco de dados, bem como a minha governança de dados e a infraestrutura necessária para disponibilizar os dados para o sistema ou para o usuário. Aqui a gente tem um exemplo bem simples de um projeto estrutural de banco de dados na questão lógica. Aqui eu tenho um modelo de dados de login e funcionário, dizendo funcionário tem uma chave primária com um ID, cujo esse tipo é um inteiro que aceita 6 dígitos. E tem um outro campo chamado nome, que vai aceitar um varchar de 200 posições. E nessa tabela funcionário, ela se relaciona com a tabela login, que tem uma chave primária e mais 3 campos.
E um desses campos, que é o ID funcionário, que é uma chave estrangeira para uma foreign key para a tabela funcionário. Aqui o projeto físico do projeto estrutural. E o projeto operacional é todas as operações que eu preciso fazer que não são do meu sistema, que não envolvam a select, update ou insert, elas entram no campo de operações de um banco de dados. Então, functions, triggers, procedures, elas não são essenciais para o meu sistema, mas eu posso desenvolver elas para dar auxílio ao meu sistema. Então, elas entram no projeto de operações de um banco de dados. E aqui a gente tem um exemplo de uma operação. Aqui é um exemplo bem simples, levando em consideração o modelo de login funcionário, que ele vai fazer o seguinte: vou criar uma function, vou passar dois campos para essa function, login e senha, e vou fazer um select dentro de login e verificar se esse login existe dentro da minha tabela. Mas aí nasce uma pergunta: como é que eu sei, como é que eu posso saber que essa function está certa? O que me garante que futuramente essa function ela vai perder o valor, ou eu vou começar a inserir dados no meu sistema que vão invalidar essa function? Para isso que eu tenho o TDD. O TDD em SQL, ele funciona em paralelo ao TDD de desenvolvimento de sistema. Eu tenho os dois funcionando para dar um suporte ao outro. Quando eu desenvolvo TDD de sistema, eu estou validando regras de negócio aplicadas ao sistema. Quando eu tenho um TDD aplicado a SQL, eu estou validando que as regras de negócio que eu não aplico no sistema ou que eu estou utilizando funções de suporte a estas regras de negócio, elas vão executar exatamente o que eu estava planejado. E por que é possível aplicar TDD em SQL? O SQL ele não é apenas uma linguagem para criar estrutura de banco de dados. Eu não crio apenas tabelas e objetos em banco. Eu também posso desenvolver scripts de qualquer coisa utilizando o SQL, claro que dentro do contexto de um banco de dados. E quem que pode usar esse recurso? Quais os SGDD que a gente tem hoje que podem utilizar esse recurso? Oracle e SQL Server trazem na sua ferramenta Oracle no SQL Developer e o SQL Server no SQL Developer, ou uma coisa assim. Eles trazem nativo essa possibilidade de você desenvolver testes automatizados já integrado com a sua aplicação no banco de dados. O Postgre... a ferramenta de cliente. A ferramenta cliente dá para... Sim. Que nem no SQL Developer, que a gente vai ver, você tem a opção de tanto para criar esses testes, quanto para executar os testes, fica na ferramenta. A ferramenta vai criar do banco um espaço, vai salvar e vai executar os testes para você. O Postgre e o MongoDB, além das ferramentas de teste tradicionais, elas oferecem alguns recursos de testes de estrutura, que servem para validar se a minha estrutura de banco de dados ela se mantém concisa durante o desenvolvimento, se nenhuma coluna, se nenhum campo ou se nenhum tipo de campo está sendo alterado em alguma circunstância. Oracle e SQL Server
eu posso criar esse tipo de teste, mas ele funciona de forma diferente e não tão facilitado quanto no Postgre e no MongoDB. E vamos ver como é que funciona no Oracle. E é claro, como a gente está falando de banco de dados, para começar a gente precisa de permissões. No caso, eu estou aplicando permissões em banco para poder fazer esse desenvolvimento, para poder fazer um teste unitário em cima de banco. E vamos praticar. Alguém tem alguma dúvida antes da gente entrar no teste prático? Bom, o que eu tenho aqui? Eu estou logado numa base interna aqui nossa. Eu criei uma tabela simples de login, como vocês podem ver aqui, e uma função ainda mais simples que é basicamente nada, é só o escopo de uma função dentro do meu banco de dados. Para fazer o primeiro passo, assim, eu quero criar um teste unitário para o Oracle. Existe uma opção aqui em testes, tools, né? E eu tenho aqui Unit Test, e aí eu posso selecionar o repositório corrente e falar para ele o seguinte: eu quero utilizar este meu repositório para começar o desenvolvimento de testes. Clicando aqui, ele vai pedir para você as permissões, ele vai falar, olha, não tenho as permissões. Como a gente viu aqui. E ele vai setar essas permissões se você tiver acesso a um usuário que possa dar essas permissões. Se você não tiver um usuário, você vai precisar pedir para o administrador de banco ou alguém que tenha acesso a esse usuário para criar esse repositório de teste. Esse repositório ele funciona de forma separada das minhas tabelas, mas dentro do meu esquema. Criado o meu repositório dentro do banco, eu tenho uma opção aqui, que é essa daqui, que é os testes. E aqui dentro que eu vou criar todos os meus testes independente da minha função. Quando eu crio um teste, ele vai perguntar para mim aonde está o que eu quero testar. Qual funcionalidade, qual operação que eu quero executar. E ele me dá algumas opções. Todos os pacotes dentro do Oracle que já estão instalados. Enfim, eu posso fazer instalações de pacotes dentro do Oracle que vão me dar suporte a recursos de programação, como o Java, para fazer coisas que o Oracle não faz normalmente. Eu posso desenvolver procedures, testes unitários para procedures, functions, ou pegar, se eu tiver acesso, outro usuário e desenvolver testes em cima de funcionalidades de outro usuário. No nosso caso aqui, a gente vai trabalhar em cima do nosso próprio usuário com uma rotina já criada. E sim, eu preciso criar uma rotina, eu preciso criar pelo menos o escopo mínimo
para começar a desenvolver o meu teste. O nome que eu quero dar ao teste, teste login senha. E aqui eu tenho algumas opções que são as mesmas de teste unitário. O que eu quero fazer antes de startar o processo? O que eu quero fazer na chamada da minha funcionalidade? E o que eu estou esperando, se é um sucesso ou uma exceção? E o que eu quero fazer para validar depois o meu resultado? E tem mais alguns passos de finalização. Tá, criei o meu teste em cima dessa rotina aqui. Quando eu abro o meu teste, ele vai trazer aqui um test implementation. Esse test implementation nada mais é do que a possibilidade de um cenário em cima do meu teste. É aqui que eu vou passar os parâmetros de entrada e de dizer para ele o que eu espero como uma saída. Se eu executar o meu teste do jeito que ele está, ele vai passar. Por quê? Ele esperava um resultado nulo e ele recebeu um resultado nulo. Mas não é isso que eu quero. Lá na minha tabela de login, eu tenho um login, teste, e a senha é teste. Então, eu preciso validar que o meu login está sendo cumprido. Então, lá na minha rotina, o que eu posso fazer? Eu posso passar o parâmetro de entrada. Aqui, ó. Quando eu crio uma rotina, só para quem não sabe, eu posso passar para ela objetos de entrada e saída como parâmetro. Tá? Então, na minha rotina, eu vou passar um input, o result, eu espero que seja o teste. E se eu rodar de novo, ele esperava o resultado do teste e recebeu o número. Então, meu primeiro passo no TDD, eu consegui dar com sucesso. Criei um primeiro teste que falhou. Agora, eu começo a desenvolver o corpo da minha função para fazer esse retorno. Então, o que eu vou precisar para começar? Eu preciso de uma variável. Login validação, que eu vou dizer que é um number. Então, aqui é um baixar 200. Vou fazer um select lá na minha tabela login, em cima do campo login, onde o login é igual
teste. Será que isso é o suficiente? Eu compilo ela e vamos rodar o teste novamente. Tem que mudar o retorno? Sim, tem que mudar o retorno. Mas aí vem a questão. Como é que eu faço o retorno no SQL? Alguém sabe me dizer? Como é que eu gravo um dado de um SQL em uma variável? Da seguinte forma. Eu digo para ele que eu quero, dentro da minha variável, que ele armazene esse resultado. E que ele retorne esse resultado para mim. Executo de novo o meu teste. E aí eu já tomo outro erro. Por causa do seguinte, ele esperava um valor numérico e recebeu um valor de caractere. Porém, a minha função, ela retorna um varchar. Da onde que está saindo esse número? Ele sai lá da minha configuração do meu teste. Aqui, ó. Vamos ver lá de novo. Está esperando isso numa variável de saída. Aqui, ó.
esperava o teste e ele retornou o meu teste. E é isso, pessoal. Então, conforme eu vou desenvolvendo o meu sistema, conforme eu vou desenvolvendo operações em cima do meu banco de dados, toda e qualquer function, procedure, trigger, eu consigo realizar um teste que vai garantir que num futuro desenvolvimento, numa futura alteração, isso não vai quebrar o meu banco de dados. Bom, alguém tem alguma dúvida? Esse retorno desse teste ele poderia ser feito retornando uma tabela, por exemplo, ao invés de um tipo fixo, baixar? Como assim uma tabela? Ao invés dessa função retornar um baixar, retornar uma lista, uma tabela, algo do tipo. Então, como se fosse um procedure, algo parecido com um procedure. Teria como testar isso também? Testar uma procedure? Sim. Só que aí é o seguinte, você tem que levar em consideração sempre o retorno. Quando você faz uma procedure, ela tem um retorno. Você tem tanto um retorno de saída, quanto as variáveis de entrada, que podem ser entrada e saída, elas vão ter um retorno. Esse é o escopo que ela vai executar. Entendeu? Esse é o escopo do teste. Quando você fala de chamar uma procedure para executar uma tabela, você está dizendo o seguinte, que eu também acabo utilizando às vezes, e é errado. Só para o pessoal entender. Quando eu crio uma procedure, existe a possibilidade de eu trabalhar com ela como se fosse uma view. Então, eu posso chamar uma procedure e o resultado dessa procedure vai ser uma tabela. E isso é errado. É errado em que sentido? Porque a procedure deve me trazer um dado determinístico. É um tipo de dado e um único campo. Ou uma lista, ou alguma coisa sintetizada. O corpo da execução tem que terminar dentro da procedure. Ele não pode ser externalizado, ele não pode ficar fora da procedure. E o teste unitário, embora eu consiga fazer esse tipo de validação, ele tem essa limitação. Quando eu crio um teste unitário aqui, eu tenho esse process validation, só que ele não vai validar o resultado da minha procedure, quando ele joga aquele resultado de uma tabela para mim ver. Ele vai validar o resultado final da procedure, tanto os dados das variáveis, o que entrou ou o que saiu, quanto o retorno da procedure. Mas o que está no meio, ele talvez não faça essa validação. Tu usou os dados ali da própria tabela, né? Isso. Teria como invocar, entrar no de dados, sei lá, criar um... Boa pergunta. Para isso que serve esse cara aqui. Eu vou procurar alguma coisa, tá? Uma tabela ou aqui do GIMP. Ele vai me trazer aqui, eu quero essa tabela. Vamos imaginar, tá, num cenário que essa tabela está vazia. Eu peguei a tabela, ok. E aí eu consigo, vamos ver se eu consigo fazer aqui. Consegue usar uma roupinha para a gente enxergar? É aqui, ó, no Startup Process e Teardown Process, que eu vou falar para ele o que eu quero fazer. Você pode dar uns inserts ali, né? Isso. Mas digamos que a tabela esteja assim. Eu venho aqui e faço a população dessa tabela. Por exemplo, insert
script. Login, ID, login, senha, values, 2, presente, teste. Pronto. Então, ele vai pegar... Eu acho que isso aqui nem é necessário. Esse daqui. É só esse aqui mesmo. Que eu poderia criar a tabela, tá? E executar o teste sem uma tabela. Mas ele mesmo assim sempre vai estar olhando para o banco original. Né? Ele sempre olha para o banco. Não necessariamente. Eu posso criar um banco de dados que vai ter a mesma estrutura do meu sistema, sem dados nenhum, e popular ele dentro do meu teste. Então, a boa prática seria pegar tipo, uma cópia desse banco da evolução, criar os testes nesse caminho, criar esses mocks. Isso. Poder ter uma base vazia e o meu teste sempre vai ter o mesmo resultado. Exatamente. Independente do Que assim eu vou garantir o quê? Que a minha funcionalidade ela executa e ela está funcionando de acordo com o que eu quero e que em uma futura alteração, se houver uma alteração não avisada, provavelmente o teste vai quebrar e eu vou ficar sabendo aonde quebrou. Bom, Feliz, falando de teste unitário, não é uma boa prática pegar os dados de produção. Você tem que ter uma coisa vazia e controlada. Né? Isso. Nunca vai querer a base de produção totalmente Isso, com supervisível. certeza. A minha dúvida era em relação, por exemplo, se já na própria ferramenta teria algo que fizesse uma cópia automática para mim. Acho que você teria que Sem criar. eu precisar criar na mão. Você teria que rodar os scripts que prepara a tabela. Assim. Sim, eu poderia ou criar já antes, eu deixo um script pronto e executo ele, ou eu faço o banco e um esquema de homologação ou de testes e só fico usando a estrutura. E eu vou criando minhas funcionalidades depois que eu fiz o desenvolvimento da minha estrutura. Por que isso? Porque o desenvolvimento da estrutura está muito atrelado às regras de negócio. Então, se eu não desenvolvi as minhas regras de negócio, se eu não entendi o que eu preciso fazer dentro da minha estrutura, eu não adianta começar a desenvolver as operações que vão trabalhar com essa estrutura. Porque o banco, diferente do sistema, ele tem esse passo adicional. Eu preciso saber a minha estrutura final antes de começar a desenvolver os testes. Eu tenho algumas dúvidas. Então, tá. Primeiro, você consegue criar os testes usando o DDL ou SQL? Só usando a ferramenta, né? Se eu quisesse escrever um script e criar Dá para fazer isso utilizando as rotinas internas do Oracle. Sim, dá para criar os testes e criar e executar eles de forma automatizada sem a interface. Sim. Então, eu poderia rodar, por exemplo, uma série de scripts que cria tabela, migration, algo do gênero, que vai lá, cria as tabelas, e depois criar os testes e rodar. Então, dessa maneira, eu conseguiria facilmente fazer isso que você estava falando, né? Crio um ambiente vazio, eu posso até ter um SQL que, na parte de teste, que é o cria as fichas e prepara os ambientes e testar. Só que aí o que acontece? A gente está falando do Oracle e SQL Server. Aí os outros bancos podem não oferecer, que nem o MySQL, ele já não tem esse recurso. Ele não tem o recurso nem de fazer testes. Existem ferramentas pagas e separadas que te dão essa possibilidade, mas não é uma realidade do MySQL. Nativo. Então, você conseguiria, no caso do Oracle em particular, fazer um CI. Sim. Vou colocar para ele rodar, subir uma base, aí cria a base,
roda os testes, pega o resultado, dá para eu consigo consultar os resultados com o Select da vida ou algo assim? Sim. Aí depende Pode da mandar. sua construção do seu teste, porque, que nem aqui, eu tenho o teste implementation e eu tenho o process validation. E aqui eu posso fazer uma execução de um SQL que tanto vai fazer a validação do meu resultado, quanto popular com os resultados alguma tabela. Então, eu poderia ter uma tabela de logs de resultados em cima desses testes, que não é muito complexo de ser feito, e falar, olha, deu certo tal teste, falhou tal teste, deu certo tal teste, falhou tal teste. Incluindo os erros que cada um deu. Então, sim, depois que eu executo o teste, eu posso fazer um log dele, tem como fazer validações pontuais em cima de cada teste. Então, você usaria o process validation como efeito colateral, né? E seria o resultado de uma tabela. Sim. E aí, no final, você teria um select no resultado. E tem como você fazer alguma coisa que garante que, sei lá, se dá algum pau no meio, que ele faz uma limpeza, aquele teardown que você colocou lá, ele é garantido que vai executar mesmo quando dá pau, por exemplo? Dá pau em que sentido? O banco cair? Porque ele... Não, durante a execução deu um erro. Você fez alguma coisa que causou um erro que, sei lá, tornou impossível a execução de um select dentro e dá um erro. Tipo uma exception da vida. Por exemplo, porque no Oracle eu posso chamar a função Java, por exemplo. Sim. Certo? E essa função pode lançar uma exceção. Não tem como continuar, certo? Sim. O que vai acontecer? Vamos pegar vários exemplos e a resposta é sim e não. Sim, ele vai continuar, mas não depende do que você falhar no banco. Aonde que vai acontecer as falhas que ele tem previsão? Todas as falhas de SQL, de testes em si, e são bem abrangentes, ele vai pegar, vai falhar o teste e vai falar, olha, eu falhei porque eu estava alocado por causa da sequência X. Eu falhei porque tabela Y não tem campo tal. Eu falhei porque deu timeout e a execução passou do tempo. Então, esse tipo de operação, ele consegue lidar e vai seguindo a sequência de testes. Só que existem falhas que, aí sim, são falhas graves, que podem comprometer não só a execução do teste, como a execução do banco. Então, eu executo um teste que a rotina não foi bem desenvolvida, ela entrou em recursividade, começou a consumir CPU, memória e o banco travou. Então, não foi o teste que travou, o banco travou, você vai ter que descer o banco e você vai perder a execução na metade. Então, tudo que agride o banco de forma direta e que compromete a execução do banco, compromete a execução do teste. Qualquer coisa que eu execute dentro do teste que seja relacionado a código, então, falha de código, falha de pacote, falha de execução de script Java, qualquer coisa relacionada à execução de bloco de código, ele já tem essa preparação para lidar com a falha. Se o Oracle consegue lidar com essa falha, ele não vai impedir eu rodar seus testes. É só um erro inesperado que o banco não consegue lidar. Exatamente. A própria CGD não consegue lidar. Isso. Ele foi A minha preparado. dúvida era mais se o teardown que você falou lá é garantido de executar mesmo quando faz o teste. É mais nessa linha. É porque, mesmo no Java, mesmo em qualquer linguagem de programação, isso que você está falando é verdade. Se você criar um teste que consegue explodir o sistema operacional, obviamente ele não vai continuar. Aí não tem o que fazer. Um out of memory error vai parar, vai fazer a VM cair. Beleza. A minha dúvida era mais de se ele consegue garantir que o teardown vai rodar, para garantir que, por exemplo, um teste que falha não vai ficar com sujeira que pode comprometer a execução dos próximos testes. Então, o que acontece é o seguinte, esses comandos, esses blocos aqui que ele mostra, tanto antes quanto depois, eles são blocos de execução separados. Então, eles têm uma seção compartilhada
Só que são comandos separados. Então, a execução do meu teste, ela pode sim comprometer o process validation, mas ela não impede dele executar. Ele vai executar. O teste vai falhar, só que ele vai executar o process validation, a não ser que o banco trave. Tá? Você sabe se dá para startar, por exemplo, através do Java, assim, utilizando o Maven, antes de gerar um build, startar os testes? Depende. Porque, assim, os testes de banco eles executam no banco. Então, se você, durante a execução do Maven, você falar, olha, se acessa o banco, você vai se conectar com o usuário XYZ e vai executar tais comandos para executar os testes, sim, você consegue. Agora, você digitar no Maven e executa teste de banco, não tem como você executar. Você tem que fazer essa preparação no script, tanto do um SQL ou um script dentro da sua programação, para executar comandos. Tipo assim, só dá para executar pela ferramenta, assim. Não pela ferramenta. Por exemplo, eu tenho que executar no banco. Eu tenho que ir até o banco e falar, olha, executa os testes. Eu tenho que fazer uma conexão com o banco e falar para ele executar os testes. Pois é, mas essa forma de você ir ao banco é só através da ferramenta. Por exemplo, É isso que ele falou. Você pode rodar um comando, uma DDL, assim, que via conexão, e ele vai rodar os testes. Você não precisa estar com essa ferramenta. Você pode escrever um código Java que executa um SQL via sessão, lá, driver e tal, roda. Mais perguntas, pessoal? É mais teste de functions. Como assim? Tipo queries, não consegue. Carries, SQL. Queries de que sentido? Select. Testar um select? Quero um relatório e quero garantir que ele ainda está válido, que eu não fiz cagada. Tá, aí a pergunta é, por que você quer colocar isso dentro de um teste unitário? Porque relatórios são dinâmicos. O que eu tenho Se hoje... você tiver um mock, o resultado tem que ser igual no final. Eu acho que se você vai testar uma query, você vai escrever uma fonte para mim, quer testar isso, você vai escrever uma fonte que executa a query e vai ver os resultados dela. Bom, beleza. Mas assim, essa minha pergunta é só para perguntar assim, porque eu acho que, talvez não sei se todo mundo concorda, mas escrever regras de negócio dentro do banco é ruim. A gente tenta evitar ao máximo. Então, talvez essa parte de TDD de function, como posso dizer, incentiva as pessoas a escreverem código de regra de negócio no banco. Por isso que eu quero bater essa questão, se a gente poderia utilizar esses testes para carries. Aqui, vamos lá. Porque escrever regras de negócio... Se você fez uma query, e a query não tem... A query em si, se ela for ter uma regra de negócio, ela não vai ter dentro do banco. Vai estar na tua aplicação. Você vai rodar na tua aplicação e não tem como falar. Você vai fazer o teste unitário na sua aplicação, não no banco. Nem faz sentido. Agora vamos à questão do relatório. Vamos lá. Como é que eu vou executar esse relatório? Essa é a primeira pergunta. Porque eu tenho várias formas de executar um relatório dentro do banco. Não, perfeito. Eu digo, a pergunta foi levantada para levantar essa discussão. Até que ponto o TDD no Oracle é legal. Entendi. Porque eu vejo que volta é muito levado para a regra de negócio. Dá para fazer, tá? Vamos jogar a real. Eu posso fazer teste unitário com procedures, functions, triggers, tudo que é da parte operacional do banco de dados. Tudo que é da parte estrutural, que envolve selects, updates, deletes, tudo que é carry, que envolve a estrutura do banco, eu não posso fazer teste. Elas são um complemento para o meu teste. Por que eu não posso testar uma carry? Porque para o banco, a carry ela trabalha diretamente com a estrutura e ela é volátil. Então, a cada momento, a cada execução, você pode trazer resultados diferentes.
Dentro do mesmo teste, se você faz um insert, testa e faz um insert de novo, você corre o risco de falhar o próximo teste. Então, existe uma lógica para você não conseguir executar testes unitários ou paternos. Porém, você pode executar testes unitários para relatórios. E aí a pergunta é, como você vai extrair esse relatório? O comum é você criar uma view e essa view ser a sua exibição desse relatório. É uma possibilidade, mas essa possibilidade não é coberta pelo TDD. Qual é a possibilidade que é coberta? Você criar uma function que é chamada relatório X e dentro dessa function você faz no retorno dela a extração do relatório. Dentro da function, que você pode extrair um objeto de linha e aí você consegue trazer o relatório dentro de uma function. Na verdade, como é que o falou, você chama uma view qualquer, faz o select dela, mas por meio de uma function você testa a function. Você poderia ter, por exemplo, um conjunto de SQLs que você vai rodar em tempo de teste que cria functions de verdade que vão fazer a sua query arbitrária e você vai fazer o teste disso. E aí você está testando a sua query, digamos assim. Agora, se você seria um hack, né? Um workaround para você fazer isso. Você deve fazer isso? Eu acho que aqui a discussão não é se você deve ou não fazer isso, é só o que a ferramenta oferece para você. Você colocou, devemos escrever functions, eu acho que está fora do escopo da discussão da apresentação técnica, né? O que ele quer mostrar é, se você quiser fazer, você pode fazer. Retiro minha pergunta. Agora, eu acho que se a gente for para uma linha de você deve fazer, aí é outra história. Você vai chegar em algumas empresas, os caras usam, eles escrevem o sistema dentro do Oracle. E aí? Sim. Tá. Não é uma questão de deve ou não. Você é obrigado a trabalhar com Oracle. Tem que fazer isso. Pelo menos você tem a ferramenta para fazer isso. Você precisa entender e se sentir um pouco melhor com isso. Entendeu? Você não se sente tão mal, você está fazendo as coisas da base. E isso te dá e não é ruim, eu acho bom. É bom que você possa fazer isso. Porque tem muita empresa que trabalha fazendo um monte de PSQL. E a gente tem que conviver com isso. A gente tem projetos já de migração de caras que trabalhavam basicamente só no banco. Cara, se a gente tivesse uma ferramenta dessa para testar e tal, ajudaria muito no processo. Enfim, quem faz as coisas no banco, eles têm as próprias justificativas. Às vezes que vai ficar mais performático, sei lá o que. Eles conseguem fazer coisas no banco que se você não tiver que fazer por fora, vai ficar mais performático. Enfim, cada um tem sua justificativa. A questão é, se você vai ter que fazer, então você tem uma ferramenta que te permite você fazer isso de uma maneira que é mais adequada. Né? Eu acho bem interessante que você possa fazer isso. Só para a gente entrar, então, na questão de sistemas em bancos. O que acontece? Dentro do Oracle, e assim como dentro do SQL Server, o Oracle, depois que ele adquiriu a Sun Microsystem e absorveu o Java para o seu portfólio, ele já tinha suporte para a linguagem Java. Depois dessa migração, depois dessa mudança, o suporte se estendeu e hoje você consegue desenvolver uma aplicação inteira Java dentro do meu banco de dados Oracle. Então, eu já tenho a minha aplicação Java rodando em paralelo com o meu banco de dados, todos utilizando os benefícios e malefícios que o Oracle oferece. Por isso que o teste unitário abrange os pacotes, porque é dentro dos pacotes que você vai colocar o seu código Java. Um exemplo que a gente tem aqui na Object é a Hughes. A Hughes tem muitos pacotes para fazer muitas coisas, não só do seu sistema, mas para fazer comunicação entre sistemas externos. Então, o sistema precisa de tal coisa, ele não vai acessar diretamente o banco. Ele vai acessar um pacote, esse pacote vai acessar o banco vai devolver um resultado para esse pacote vai processar o resultado e vai devolver a resposta para outra aplicação. Essa é uma das formas de você utilizar o TDD. Quando você tem algum desenvolvimento
tanto de operações em banco, que é functions e procedures e triggers, quanto desenvolvimento real de alguma aplicação de linguagem. No SQL Server, você consegue programar, por exemplo, em C# dentro do banco. Você consegue integrar aplicações C# com a estrutura do banco de dados, sem fazer nenhum tipo de query, para trabalhar com vários dados. Então, existem esses recursos de teste para aplicações pontuais. Alguém tem mais dúvidas? Ninguém tem mais dúvidas? Então, é isso aí, pessoal. Como tinha avisado, o Daniel, que estava aí, na segunda apresentação não vai ter, porque o Everton teve problema de saúde e não pôde vir fazer. Daí deu tempo de seguir outra apresentação para agora. Agora, pizza.